acho que até para a gente falar um pouco dessa mudança que você adiantou, que foi o que você sentiu em relação à mão de obra, é muito perceptível isso no mercado hoje. Inclusive, eu vi até duas reportagens que eu até trouxe para a gente começar essa discussão em si. Por mais que o assunto é o projeto, mas tá totalmente ligado. A reportagem era, em 10 anos, o custo da mão de obra subiu uns 69%. E aí tem um outro dado. 90% dos empresários têm dificuldade para encontrar trabalhadores. E 27% dessas categorias é de pedreiros. 70% das empresas adiaram entrega nos últimos 6 meses. Por quê? Dificuldade de mão de obra, mas acaba tendo que levar mais tempo para fazer a obra. E aí, consequentemente, a gente tem um grande obstáculo que já foi divulgado, que tem-se investimentos de 1,3 trilhões para o mercado de construção civil até 2029. E aí, como que a gente resolve essa dificuldade, esses investimentos que vão ter, sem mão de obra? É totalmente difícil, né? Então, Vitor, assim, esses índices, eu acho que esses números, assim, a gente vê muitos números, né, que são oficiais, Sim. que na verdade, na prática, é muito diferente, tá? Então, eu vejo que esses números aqui na nossa região são até maiores, tá? Até maior do que 69, até maior do que 70%, o que subiu de fato no valor da mão de obra, tá? Isso sim é um problema que a construção civil vem passando no Brasil. E eu acho que, infelizmente, tende a piorar, tá? Quando a gente vai para o steel frame, eu vejo que a gente consegue ter certas melhorias, tá? Nesses aspectos aí. E aí vai muito na contramão daquilo que a gente pensa o seguinte, olha só, é uma mão de obra mais qualificada. Então talvez a gente tenha a ideia, poxa, a mão de obra mais qualificada talvez vai ser mais difícil. Não, pelo contrário, né? E principalmente por a gente trabalhar com um sistema onde a construção, onde a edificação ela não é construída, ela é montada, né? Hoje a gente consegue deslocar equipes para grandes regiões, equipes para outros locais que fazem essa montagem. Via de regra, o processo de montagem ali ele é muito mais rápido, né? Claro, do que sistemas. Hoje eu falo sistemas convencionais, eu não chamo de convencional, não, sabe? Eu chamo sistemas ultrapassados. Para mim, o convencional é o steel frame. Então, assim, esses sistemas ultrapassados vão gerar diversos problemas. Hoje, são sistemas que, via de regra, não necessita de uma mão de obra muito qualificada. Claro que, em suma, deveria ser, mas não é o que acontece, né? De uma mão de obra mais qualificada. E o steel frame não tem isso. Eu falo isso aqui com os meus clientes, com os meus parceiros, o meu time aqui. Steel frame não aceita amadorismo. Se você parte para o desenvolvimento lá do projeto, para o desenvolvimento da obra, da gestão, com o amadorismo, vai dar problema. Vai dar problema. Eu Né? sempre falo, se o ferro não é milagroso, né? Não Não, adianta achar que vai pegar não. ali. Eu acho que a gente pode até puxar um assunto Vamos para lá. até trazer a sua primeira obra ali, que eu acho Vamos que lá. essa sua primeira obra pode ter te dado uma percepção, você entrando no sistema, assim como deu para mim. A gente, quando vai construir ali, a gente vê muito marketing e a gente acha realmente que vai ser milagroso. E aí a gente entra na primeira obra. E aí, quando a gente está ali no meio, a gente vê, opa, peraí, não é nada assim. Vamos tentar entender que tem outras coisas que precisam de ser feitas melhores para realmente a gente potencializar o que esse sistema oferece para a gente, né? Então passa um pouquinho dessa sua percepção ali de primeira obra com a imaginação de que ia ser tudo bom e a realidade do que Legal, realmente foi, porque legal. algumas coisas precisavam ser feitas melhores. Legal, Vitor. Então, hoje a gente está indo, a gente passou da 10ª obra, né? Então a gente algo muito legal. Você, né, nos acompanha aí desde o início. Então essa primeira obra, assim, para quem está na área, Vitor, o sistema ele é muito sedutor, né? O sistema ele é muito sedutor por tudo que ele oferece, né? Só que não existe sistema perfeito, tá? Uma obra ela precisa de um dono no sentido de que tem que ter alguém ali gerenciando, tem que ter alguém ali fazendo as coisas acontecerem, né? Então esse é um ponto muito importante. E eu acho que o ensinamento principal ali que a gente pegou desde a primeira obra é saber fazer, desenvolver um projeto ideal para aquele tipo de situação,
Esse é o ponto principal. E definir os materiais corretos para aquele tipo de projeto. Tá? Mão de obra nem se fala. A gente precisa de uma mão de obra qualificada. Né? A gente teve momentos ali de ter que fazer ajustes em mão de obra, em ajustes em equipe. Tudo foi resolvido, mas isso teve que acontecer. Então, como métodos ultrapassados, o steel frame também tem empresas que não fazem com qualidade. Né? Então, eu acho que isso, assim, a gente sempre tenta passar isso para os nossos clientes, que sim, existem empresas que não fazem da forma correta. E é um sistema, como eu disse aqui agora há pouco, que não aceita amadorismo. Você precisa utilizar todos os componentes, você precisa botar todo o desempenho que aquela obra precisa. E às vezes, Vitor, aquele cliente específico, aquela obra específica, não precisa de todos os componentes. Ou, ao contrário também, precisa botar mais componentes. Então, eu acho que esse feeling a gente precisa ter para cada tipo de situação, né? Essa primeira obra foi fantástica por tudo que envolveu. Os desafios foram muito grandes, mas eu acho que, acima de tudo, a gente teve ali do lado, né, grandes parceiros que nos ajudaram a superar todos os desafios que nós tivemos.